Certa vez, um jovem encontrou-se com o seu antigo professor. Quando o viu na rodoviária, foi correndo ao seu encontro e disse: "Oi, professor, tudo bem?" O professor, gentilmente, já um senhor de idade, disse: "Oi, meu filho, tudo bem com você?" Ele disse: "Tudo bem, o senhor se lembra de mim?" O professor disse: "Me desculpa, são tantos alunos ao longo da vida, mas eu geralmente me lembro dos alunos pelo nome. Qual o seu nome?" Então ele disse o seu nome e o professor disse: "Claro que eu me lembro de você. Eu dei aula para você no primeiro ano primário, não foi?" E ele disse: "Sim." "E que rumo você tomou na vida?" perguntou o professor. O rapaz respondeu: "Eu me tornei professor também." O professor ficou surpreso e disse: "Sério?" "Sim, professor, por sua influência." O professor se interessou pela história. Disse: "Vamos tomar um café?" Na conversa, o professor disse: "Então você se tornou professor por minha causa?" E ele disse: "Sim." O professor então quis saber em que momento ele influenciou a escolha ou a decisão do menino por esta profissão. E ele perguntou: "O que eu fiz para você decidir ser um professor igual a mim?" E então o rapaz disse: "Eu era muito jovem, tinha 7 anos de idade, uma criancinha ainda, professor. E um coleguinha levou um relógio muito bonito para a escola. Eu fiquei encantado com o relógio, mas tão encantado que eu peguei o relógio para mim. Eu roubei o relógio dele e escondi dentro da minha mochila." Ele então disse para o senhor: "Professor, alguém roubou o meu relógio." O senhor então disse para a sala: "Gente, alguém pegou o relógio do coleguinha, isso não pode." Ninguém se manifestou, ninguém devolveu e eu estava com muita vergonha, disse o jovem professor para o velho professor. Então o jovem professor continuou: "Então o senhor fechou a porta da sala e disse: ninguém vai para o recreio. Eu quero que todos vocês fiquem em pé." Todos se levantaram e meu coração estava apavorado. Eu estava prestes a ser descoberto e ganhar o nome de ladrão diante de toda a sala. Foi então que o senhor disse o seguinte: "Eu quero que todos vocês fechem os olhos. Eu só vou procurar quando todos estiverem de olhos fechados." Todos nós fechamos os olhos. Meu coração estava apavorado. Então o senhor passou de bolsa em bolsa, de mochila em mochila. Então, quando chegou na minha carteira, o senhor enfiou a mão na minha mochila e sentiu o relógio. Sentiu que o relógio estava ali. Então o senhor tirou o relógio e foi para diante da turma. Mas não parou em mim, o senhor revistou todos os outros como se ainda não tivesse encontrado. E foi para diante da turma e disse: "Gente, o relógio está aqui." O senhor devolveu para o coleguinha. E então todo mundo saiu da sala e eu também, aliviado por não ter sido envergonhado diante de toda a turma. Eu aprendi a lição, sabia, professor? O senhor poderia ter acabado comigo e eu aprendi que aquilo era ser professor. O senhor não se lembra dessa história? Ou então que o professor disse: "Eu me lembro da história, mas eu não sabia que era você quem tinha roubado o relógio." "Como assim? O senhor não sabia que era eu?" E o professor disse: "Quando eu revistava de bolsa em bolsa, eu também estava com os olhos fechados, para nunca olhar diferente para você, para nunca olhar diferente para quem errou." E essa é a nossa história de hoje, que nos ensina a ter misericórdia, a pensar naquele quando ele erra, a olhar para ele com um olhar de piedade, sabendo que nós não erramos porque Deus nos guardou, mas temos a mesma capacidade de errar do que qualquer outra pessoa. E nós não temos o direito de crucificar ninguém. Por isso, eu quero convidar você nessa manhã a fechar os olhos para algumas coisas. Não estou dizendo ser conivente com o erro. Não, isso não. Mas eu estou dizendo não apontar, não condenar, não criticar. Se você pode ajudar essa pessoa, ajude. Mas sem se sentir superior, melhor do que essa pessoa. Afinal de contas, você nunca falhou? Certa vez, me lembro agora, vem à minha mente, uma passagem
quando pegaram uma mulher em flagrante adultério e levaram até Jesus e disseram para ele: "E aí, a gente apedreja ou não? A lei de Moisés manda apedrejar, e você?" E Jesus abaixou-se, escreveu no chão, e então ele disse assim: "Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra." Todos eles soltaram as pedras no chão e foram embora. A consciência estava mais pesada do que as pedras que eles tinham nas mãos. Então tenha misericórdia do outro, sabendo que você também erra. Um erro diferente do outro, mas você também erra. Então bora agir com mais misericórdia. Vamos tentar ajudar, ao invés de simplesmente criticar. Se tem uma coisa que a gente sabe é bater, né? A pessoa erra, mas a gente bate tanto. A gente gosta de comentar e a gente diz: "Não, só estou comentando." Não, está difamando. Se você não tem nada para acrescentar, se você não pode ajudar, comentar só vai atrapalhar.